Sejam bem-vindos a mais um Papo à Vista, o podcast da Rentalize. Hoje conversamos com o nosso amigo André Félix, sócio do escritório Ernesto Borges e professor assistente da PUC de São Paulo. Com um currículo desse, é claro que o papo foi muito bacana. Confira aí. Fala galera, Papo à Vista, no ar mais uma vez, mais uma terça-feira e mais um empreendedor de sucesso. O convidado de hoje veio de fora, o cara veio lá de São Paulo. Obrigado pela presença, André Salgado Félix. André, amigo nosso. Amigo nosso. André, pode ser assim? Claro. Paulista, professor. Bom, isso tudo você já ouviu na apresentação, no começo do vídeo. Então a gente vai pular essa parte. Vamos começar direto. Não repara não, porque esse episódio vai ser o que vai ter a voz mais bonita, mais de locutor. Porque o André tem um vozeirão, né, André? Eu até falei, se eu migrar do universo do direito, eu venho aqui para o podcast da Rentalize sem sombra de dúvida. Papo à vista. Você viu? Eu já vou ter um lugar alocado aqui no Papo à Vista. Que voz, cara! Que voz! Ai, ai. O Papo à Vista começando, eu já vou falar do nosso patrocinador, que é o Paulistinha Delivery. Você tem benefícios por acessar o Paulistinha através do nosso QR Code, falar que assistiu no nosso programa. O melhor lanche da cidade, das 10 da manhã às 3 da madrugada. Das cidades. Já são 11 lojas espalhadas pelo Brasil. E São Paulo Inclusive também São tem, Paulo. tá? São Paulo também tem. André vai experimentar. Experimenta lá, porque é realmente muito bom, muito Pede um de recheio. fraldinha com queijo. O de fraldinha é bom demais. Boa, hein? Gostei já. Bom, já gostei. bom demais. Vai lá, pode ir. E se você ligar lá e falar que viu no nosso programa, não paga taxa de entrega. Então dá pra você pedir um lanche a mais aí, só de como que você vai economizar com a taxa de entrega. André, conta um pouquinho aí de sua vida pra gente. Como é que você começou? De onde você vem? Como é que foi o início aí do seu empreendedorismo? Primeiro, bom dia, Júlio, Gil, pessoal que está ouvindo e assistindo a gente. Uma honra estar aqui, principalmente quando eu estou com amigos. Então, para mim, é uma super honra. Eu comecei, na verdade, quando eu saí do colégio, eu sempre tive uma ideia. Meu pai foi empreendedor, sempre tive uma ideia de empreender. Então, eu comecei pensando em fazer engenharia de produção. Olhando num viés de engenharia, não pela engenharia em si, mas a engenharia como um vetor, um catalisador de carreiras de executivos de empresas ou de carreiras de pessoas que estavam ali empreendendo. Quando você vê a visão do advogado, eu vi algo muito mais fechado, muito mais alocado e circunscrito. Então eu passei na PUC do Rio de engenharia, fiz minha matrícula. Cara, na minha primeira aula de cálculo eu falei, não é pra mim. Não é pra mim isso. Não dá entendido nada, assim, não é pra mim. Assim, qual que é a profissão que eu não preciso de matemática? Você pode direito. Você é advogado, foi aí que eu vou. Eu até gostava um pouquinho de matemática, vou te falar, cara, quando eu tive aula de cálculo... Você falou, eu até gosto, mas nem tanto. Nem tanto, exatamente. Percebi que eu não gosto muito. E aí migrei, fui fazer direito na PUC de São Paulo, mas sempre busquei. Então, fiz direito, trabalhei com a parte contenciosa, depois a gente vai entrar um pouco nisso, né? Dentro do direito, dá para dividir isso em duas áreas. A parte do contencioso, que eu brinco, que é a parte da briga. Então, assim, processo judicial, quando deu problema, é o contencioso. E o consultivo é aquela parte de preparação, de operação, de consultivo mesmo pelo nome. Para evitar da briga. Para evitar da briga. Resumindo isso, para evitar da briga ou depois da briga, o que a gente faz. Resolver. E aí mas depois trabalhei em banco de investimento. Então, a minha ideia, quando eu migrei... Você se formou e foi trabalhar em banco de investimento? Como estagiário já. Então, eu fiz processo de trainee em grandes bancos de investimento. Então, fiz no BBA, no BTG. A gente estava até conversando aqui no pré, que eu tenho uma história bacana de um processo que eu fiz no BTG em si. Fui trabalhar em banco de investimento, né? Que tinha uma visão. Qual que era a minha ideia? Juntar dois mundos. Eu consegui utilizar o direito como saber a regra do jogo, entender a dinâmica, né? Mas também ter amplitude de visão para uma área financeira, para uma área de investimento, porque eu nunca quis soltar esse pé de... Eu queria ser mais do que um advogado, eu queria ter o direito do meu lado, mas sempre aumentando esse espectro de visão. Isso vem da onde? Você vê seu pai empreendendo, da sua educação, o que você atribui você ter essa visão sempre ampla, sabe? De não se definir só como advogado, mas um cara que permeia por outras áreas, permite escalar e ganhar mais, sei lá. Então, acho que parte disso vem, de fato, de casa, então do meu pai. O meu pai fez contabilidade, mas tem empresa de software, tem empresa de propriedade intelectual, então vem um pouco dessa parte de casa.
Mas acho que também minha, numa visão, quando eu... E aqui, ouvindo o podcast do Papo à Vista, uma das coisas que eu mais gosto é isso, você vê, de fato, as várias dinâmicas do empreendedorismo, não tem uma fórmula certa. Você tem histórias diferentes, alocadas em momentos, com experiências que vão formar cada um desses empreendedores. Então, eu sempre quis aumentar essa dinâmica, esse espectro, como eu falei, porque eu imaginei que isso fosse me dar um ferramental importante para ganhar robustez, para ganhar musculatura. Sim. E com essa musculatura eu podia empreender, ou no universo do direito, ou no universo, por exemplo, em qualquer outro universo. Então, a minha ideia foi, tem um pacote aqui de direito, ou seja, estou com a regra do jogo embaixo do braço. E agora eu entendo um pouco dessa parte financeira, isso vai acabar me alocando em qualquer... Porque é a matéria em si, então a gente pode ser carro, pode ser, enfim, vaso, pode ser o que for, pode ser aplicativo de comida, pode ser o que for, você adapta, você entende aquela matéria, mas o básico, que é a regra do jogo, a parte financeira, que isso não é core, mas é importante para todas as empresas. E você aloca o core nisso. Então foi mais ou menos nessa linha. Aí trabalhei em banco de investimento, depois migrei para uma área de relacionamento dentro dos bancos. Comecei a fazer relacionamento com o Poder Judiciário. Então, para explicar para o juiz, desde para explicar para o juiz como funcionava um cartão com chip, até para... Então, eu ia lá, levava a maquininha, eu brincava, era meio caixeiro viajante. Eu levava a maquininha de como funcionava uma maquininha, né, de uma POS, então como funcionava o cartão, como era a compra chipada, para o magistrado entender. Não adianta, né? A gente, às vezes, o direito ele se afasta um pouco da realidade. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim para a sociedade. Então, era no intuito de aproximar. Então, a ideia era aproximar isso para que o magistrado, para que o juiz, para que o Poder Judiciário entendesse isso. É porque, então, na verdade, o magistrado ele acaba tendo muito conteúdo jurídico, né? Mas a hora que chega para resolver um caso, fala assim, pá, mas o que é isso? Né? Meu Deus, o que é o cartão de crédito em si? Como é que funciona? Quem são os players? O cara acaba não conhecendo, né? E nem se exige que ele conheça tudo isso, porque ele não fez a faculdade. E nem tá na vida, de tudo, né? Disso daí. Ele conhece a parte jurídica. E como que ele vai aplicar o direito se ele não consegue compreender o que está acontecendo no mundo real? É compreensível que ele não saiba de tudo. Ele tem que dar juízo de tudo, porque chegam demandas de todos os lados, mas ele não tem como entender de todos os setores. Então é legal. Essa é uma iniciativa da empresa, ou era sua? É comum que empresas tenham esse como que chama esse relacionamento? Esse interlocutor. Era um lobista, é isso, exatamente. Não é comum, mas a gente percebeu isso, exatamente o que vocês falaram. Então, assim, o juiz está lá, e o juiz está lá, estou falando do juiz, mas magistrado pode ser o desembargador. Ele está lá por uma competência jurídica que ele tem. Então, assim, ele está lá por conhecer o direito. Mas, por óbvio, que ele não tem um espólio de experiência que vai fazer ele entender o que é um consignado, que vai fazer entender porque ele vai julgar de consignado a uma ação de alimentos, às vezes em varas menores, a um processo criminal. Então, é isso, ele tem que ter espólios de conhecimento diferentes. Às vezes ele tem experiências, então eu lembro que eu ia conversar com alguns desembargadores hoje, eles falam assim, doutor, a minha sogra, o papagaio da minha sogra teve um problema assim. Então, às vezes, ele agrega isso numa experiência que ele teve. Pessoal. Então, você tem que quebrar isso e demonstrar. Eu fazia E parte desse relacionamento, ele está em criar proximidade, né? Acho que a gente vai falar um pouco disso, está em criar laço. Então, eu não vou lá só para explicar para ele, só para levar, só para explicar, só para discutir um caso específico. Eu ia lá, por exemplo, o desembargador lançava um livro, então eu ia no lançamento, jantava com ele. Então, você fazia um relacionamento que aí você tem uma facilidade para que depois aquela pessoa ouça aquilo de uma forma diferente. E ele anseia por isso, porque ele precisa entender a dinâmica de qualquer produto para poder jogar. Então, ele precisa entender a dinâmica. Ele, claro, entende como consumidor, mas de como funciona uma passagem aérea, de como funciona para poder julgar o caso desse. Eu estou falando aqui só de problemas consumiristas, mas ele precisa entender a dinâmica de como é comprar um produto na internet para poder julgar um caso desse. Então, ele entendendo o produto, ele consegue tomar uma decisão talvez muito mais holística nesse sentido, alocando, claro, e preservando o direito também. Então, eu fiz muito... E é legal, e aí quando você faz, o Brasil é um país, né, totalmente transversal, no sentido de que eu fiz região norte, região sul, e uma vez eu fui, só abrindo um parênteses aqui, contando uma história, eu fui para Belém do Pará, a gente estava querendo explicar para uma desembargadora, né, a importância do empréstimo consignado. Você assinava o empréstimo consignado para o analfabeto, ele colocava o dedo e você tinha 2 assinaturas a rogo.
E os cartórios queriam o seguinte, eles queriam que fosse por escritura pública, porque aí você passaria por cartório, o cartório também ganharia um valor, né? então beleza. E a gente não queria porque o banco ia gastar um valor se fosse por... E era um processo que tinha repercussão geral, ou seja, o que fosse julgado ali valeria para os outros casos, exato. E eu fui conversar com a desembargadora, cara, eu fui no Círio de Nazaré. Não sei se vocês conhecem o Círio de Nazaré. É uma procissão, aí tem aquela corda. É Natal, exatamente, tem a corda, é Natal em Belém. Todo mundo quer segurar nessa corda. E todo mundo segura, a cidade toda enfeitada, assim, lindo. E aí eu fui no Círio de Nazaré, e Belém quente, e é diferente aqui de Cuiabá, porque aqui é calor, mas é um calor um pouco mais seco. Lá é um calor úmido, que parece que vem do chão, meu amigo. É uma loucura. Eu já fui em Manaus, nossa, que sensação terrível. É sensação terrível, exato, de terrível. sufocamento. Aí eu cheguei no gabinete da desembargadora, estava lá, terno, gravata. Peguei aquele calor e tinha quebrado o ar-condicionado. Putz, eu tava, assim, ainda bem que eu fui com uma camiseta por baixo, tava molhada a minha camiseta. Aí ela falou assim, não vou nem falar o nome do banco aqui, é do banco tal, não vou nem receber. Mas um lobista desse banco, não vou nem receber, não quero falar com ele e tal. E aí eu levei, e aí engraçado, era Círio de Nazaré, eu conversei com ela sobre, né, eu sou católico e tal, eu conversei cristão, fui conversando, falei, não, mas eu vim aqui conversar e tal, e cara, no fim a conversa foi maravilhosa, transcendeu muito mais do que o empréstimo consignado, mas permitiu com que eu falasse, né, explicasse que a assinatura rogo funcionava, que a gente acolhesse assinatura de familiar, pessoas que estariam preocupadas com aquele analfabeto, que era uma forma dele ter acesso a crédito, então a gente conversou isso, e no fim ela foi, você vê que a gente fala o Estado aqui é laico e tal, mas no fim, isso sem ar-condicionado, naquele calor, ela virou para mim e falou assim, o doutor é católico? Eu falei, sou. Aí ela pegou na minha mão, pegou na mão da assessora aqui assim, e ela falou, vamos rezar um Pai Nosso para comemorar. Olha só. E no fim ela entendeu, julgou, na minha opinião ali, né, fazia sentido para a sociedade, para a sociedade ali, principalmente, como era a repercussão geral no estado do Pará, fazia sentido para a população do Pará também. Então, é muito disso. Então, eu fui trabalhando, então, parte aqui do meu processo, que eu acho que também desenvolve isso. Então, quando eu saí de banco de investimento para fazer essa parte de uma proximidade de relacionamento com o judiciário, me possibilitou mais, acho que, uma vertente de conhecimento, que é como você entender teu interlocutor, conseguir ler ele e falar a linguagem dele independente como quem vai ser, qual a linguagem ele usa, mas você se adaptar para cada interlocutor que você tem, para qualquer coisa que você for empreender, eu acho que é super importante também. Isso é uma habilidade. Habilidade de lobista, né? Muito interessante. Né? Eu, nem sabia dessa parte lobista aí. Né? Mas interessante que no Brasil, o lobista muitas vezes ele é mal visto. E nos Estados Unidos ele é uma profissão, acho que é regulamentada até, né? É muito louco isso. E como várias coisas no Brasil, a gente sempre olha pelo lado ruim, né? Você fala assim, tudo no Brasil que é de ofertar produtos mais comuns, assim, de necessidade básica, a pessoa fala que é cartel. E o cartel, em alguns lugares, é até muito mais regulamentado do que no Brasil, né? A pessoa fala, se você tem uma distribuidora que vende para só 5 empresas, é normal que o preço desse produto vai ser tabelado, né? Mas é mal visto no Brasil, enfim, é igual o vencedor no Brasil, ele também é mal visto, né? O empresário que ganha dinheiro e tal. E o lobista também. Mas, eu acho fantástico, eu acho que é uma profissão fundamental justamente para isso, né? Para você quebrar aquele julgamento, aquela noção que a pessoa tem, aquele lugar comum que ela está há muito tempo, e você conseguir apresentar uma outra versão real das coisas, né? E ela... Sim, um outro lado. Um outro paradigma, exato, porque hoje o judiciário, aí... Eu, como advogado não atuante, né, contribuinte da Ordem dos Advogados aqui no Mato Grosso, com minha anuidade, né, a gente vê que vários processos são julgados em lotes, né? Eu falo assim, o que é isso? Isso aí é multa do Detran. Beleza, vem aqui esses 50 processos aqui, tá aqui a sentença, vai mudando os nomes. E é assim, né? Então, às vezes, esse entendimento já está ultrapassado, e ninguém consegue quebrar o entendimento, porque já não é mais nem o juiz que está fazendo, o assessor que tem lá um modelo lá, que o juiz formulou, fez muito bem. Virou uma coisa mecânica. Isso, mecânica. Muitas coisas aqui, ao meu ver, no Mato Grosso são feitas dessa maneira. E se não há um trabalho de um escritório, por um lobista, ou por quem quer que seja, né? Alguém que cobra para fazer um parecer, mas um puta de um parecer, né? Você continua com esse entendimento por vários anos, e não inova, né? Não traz uma novidade que a realidade está pedindo, né? Então, eu acho super importante, eu acho legal,
Mas é uma pena que no Brasil ainda, né, às vezes as pessoas que estão ouvindo aqui, o cara não tem muito esclarecimento, fala assim, porra, o cara é lobista. Foi lobista, né? Interessante. Ia precisar de muita Exatamente, gente, acho que para explicar para juízes e desembargadores, porque o que tem de processo no Brasil, né? Pois é, e falando nisso, né, a gente tava até conversando hoje, qual que é o contencioso aí do Brasil? Como que tá o Brasil nesse ranking? O Brasil, nisso o Brasil é o primeiro colocado, viu? Tem muita coisa que a gente não... Mas nisso o Brasil é o primeiro colocado. Uma surpresa de 0 pessoas. Então, mas assim, é surreal. Quando a gente olha os números de litigiosidade no Brasil, eles são, assim, avassaladores. A gente está falando do país que mais litiga no mundo, né? Litiga que entra com processo. Então, imagina o seguinte, a gente tem todo ano, isso acontece já consistentemente, com aumento consistente também da entrada de novos processos, entram 30 milhões de processos. Então, por ano, são 30 milhões de processos. O que a gente fala é o seguinte, dá mais ou menos 18%, 17% da população adulta, todo ano, consistentemente, se vale do judiciário para resolver seu problema. Então, assim, é muito... E isso todo, e aí tem um ponto que você colocou, Gil, que eu acho que é super interessante, que a gente estava discutindo aqui, e você coloca o seguinte, eu tenho um problema, e eu estou delegando esse problema para um terceiro resolver, um terceiro que não entende minha realidade, que é o juiz, né? E, por óbvio, o Estado precisa ter uma figura de juiz, isso é claro, está dentro do alicerce do Estado Democrático de Direito. Mas eu delego para ele, talvez um problema que eu conseguisse resolver conversando com você. Na boa. Exato, na boa. Talvez um problema, quando a gente fala, às vezes não são partes iguais, mas que talvez uma empresa tivesse um atendimento mais azeitado, mais qualificado, que não precisasse... Mais comprometido com a sua satisfação. Mais comprometido com a sua satisfação, mas então, tudo isso gera, eu delego isso. E, por óbvio, aqui a gente também tem uma discussão de uma infantilização do Estado. No Estado, e eu acho que o Estado tem que ser protetor, óbvio, mas quando existe esse excesso de proteção, você às vezes acaba infantilizando o seu cidadão. Que é o Estado paizão. Paizão, paternalista. Exato. Vem aqui e fala comigo. E aí você tem E no fim do dia, na minha opinião, o judiciário ele não consegue entregar valor para a sociedade. Então, se ele está lá, quem vai julgar vai ser o assessor, vai ser decisão, ele vai acabar... que ele vai ser segregando por assuntos e vai julgando em lote, ou seja, o teu caso não vai ser analisado, não vai ser visto. E nem é culpa do judiciário, porque o volume de trabalho dele não dá. Quando eu olho em processos ativos, assim, um quarto da população, mais de um quarto da população brasileira tem um processo ativo hoje. É muita coisa. Então, assim, não tem como o judiciário dar tração nisso. Então, aqui a gente vê umas aberrações assim. O cara colocou toda a defesa no processo. Aí vem uma decisão, você fala, cara, esse cara não leu. Esse cara não leu, exato. O Gil tava esses dias com um, assim, eu tô pedindo passagem. O cara, olha, mostra, não faz sentido. Que ele não é desse processo. Assim, o meu processo estava no lote errado, estava na pilha errada. Estava na pilha errada. É isso, mas... eu ordeno que pague o teste de DNA. Não, eu tô pedindo uma passagem. Tá errado. Né? E aí, mas por quê? Qual é o fator disso? O problema tá posto. Somos recordistas, 30 milhões por ano de processo, mas isso vem da onde? Então, eu acho que isso é uma comunhão de fatores, né? Até usando é que nem um acidente aéreo. Você vai juntando vários fatores que resultam nos 30 milhões de processos todo ano. Acho que o primeiro deles, né, que eu não acho que é um fator ruim, mas está na balança. O Brasil também é o país que forma mais advogados no mundo. Né? Acho que, se eu não me engano, a gente é o país que tem mais universidades e faculdades de direito no mundo. Ou seja, você tem um excesso de demanda de profissionais. E esses profissionais vão se alocar naturalmente, os profissionais, eles vão se alocar nas demandas, enfim, esse é um primeiro ponto. Podemos dizer que 2/3 dessa mesa aqui... aqui dá pra falar, 2/3 são advogados. Quem tá ouvindo provavelmente vai ter um primo, um tio, uma prima, uma irmã, que é advogado, ou advogado. Então, assim, você tem esse excesso, que naturalmente vai precisar se alocar de alguma forma. Do outro lado... você tem um Estado que a gente está discutindo aqui, que é o paizão. Então, um Estado que coloca, e não de forma errada, a gente está discutindo direito consumerista, mas tem o direito trabalhista, tem a briga entre o vizinho. Então, assim, a gente precisa empoderar mais o nosso cidadão para que ele resolva os problemas dele. Eu acho que isso faz parte de uma educação básica. A gente deveria, na educação básica, exercer esse tipo de aprendizado, né? Sabe onde isso? Em casa. Em casa. Filho briga com o outro. Pai, quem tá errado? Resolvam. É isso aí. Decide aí.
Né? E o Estado não, falou, não. Brigou, vem falar comigo que eu escolho, eu decido quem tá certo e quem tá errado. Desse jeito você já não empodera o seu próprio filho. Né? Exato. Fala, cara, briguei com o amiguinho. Tá, você desculpa, ele resolveu? Vai lá resolver tudo, você vai me chamar. E aí, tá curtindo esse papo? Assista o episódio completo no YouTube ou na sua plataforma de podcast favorita. É isso aí, louco. Júlio, é louco, exatamente, começa em casa, né? Então a gente precisa empoderar. E aí o Estado precisa fazer isso também depois, né? E pensar em soluções que estão fora do Poder Judiciário. A gente até pensa em conciliação e mediação, mas para quem é advogado, né, tá ouvindo, eu vou explicar aqui para quem também não é que talvez não conheça, assim, depois que você entra com a ação, a primeira coisa que o judiciário faz é marcar uma audiência de conciliação e mediação para ver se acha um acordo. Para mim, e se tornou obrigatório agora no novo Código de Processo Civil. Para mim, assim, ótimo, legal, tá, uma iniciativa, mas eu devia pensar isso antes do processo. Eu devia pensar muito mais numa visão pré-processual de como trabalhar esse problema. Então, as soluções, às vezes, têm que estar fora do Poder Judiciário para o que entrar no Judiciário seja, de fato, aquilo que o juiz vai dar atenção, que ele vai conseguir olhar, que ele vai se debruçar, para ele dar uma resposta para a sociedade em que o Poder Judiciário entregue valor de fato para a sociedade. Então, ele resolve o valor de quem precisa, porque tem muita demanda que a gente sabe, que a gente está falando aqui de demanda de pessoas, mas tem demanda também, são demandas fabricadas, são demandas que simplesmente estão para movimentar, e assim, e naturalmente isso dentro de uma empresa gera um passivo, é ruim, gigante, então é ruim para a pessoa que está discutindo, é ruim para a empresa que gera um passivo, você tem um custo de transação judicial gigante envolvido nisso. Então, acho que está nisso. E também tem, acho que, é claro, estou falando aqui das pessoas, e também tem um ponto das empresas de conseguir entregar valor para os seus consumidores, né, para os seus clientes. Então, isso é importante. Você vê startups crescendo e todas crescem no solo fértil que eu estou entregando valor para o meu cliente. Eu olho para o cliente. Exatamente. Assim, cara, deixa eu ver qual é o segmento que tem mais gente insatisfeita. Aí você fala, não, vou abrir uma startup para solucionar isso. Então, por isso que tem startup. Puta, como era ruim pegar táxi, aí vem Uber. Nossa, como é burocrático alugar. Aí você vem Quinto Andar, essas startups de locação. E por aí vai, né? Só para citar alguns exemplos. Vem de uma insatisfação. Né? Tá faltando uma parte jurídica aí. Exatamente. Mas eu acho que tem umas law techs que falam, né? Que são empresas que estão vindo para a parte do judiciário. No Brasil digitalizar. Isso, mas não na resolução de conflitos em si, né? Hoje uma ferramenta que até funciona legal, assim, pré-ajuizamento, para mim, né? Que gosto de litigar. Eu acho que eu tô tomando o processo de alguém. Olha o briguento. É aquela consumidor.gov.br. Excelente. Cara, excelente. É mediado, assim, falam que é mediado pelo PROCON, mas eu acho que o PROCON só fica lá igual o monitoramento, né? Fica assistindo o vídeo do povo brigar e não interfere. Uma pipoca, né? Igual uma pipoca, assim, porque eu devo ter umas 40 reclamações lá e nunca o PROCON entrou lá, só pra falar que minha reclamação não deveria ser direcionada para fulano e tal, essas coisas. Mas ele nunca tomou parte, né? Tomou partido. Só que a gente consegue resolver muita coisa lá. Talvez por medo até, né? Porque quando eu coloco uma reclamação lá, eu já acho que talvez já entre na estatística de que sou um dos que vão litigar, né? Falo assim, se você não resolver o problema, eu vou te processar. O cara falou, esse é um dos que vão entrar. Os outros 10 que eu prejudiquei, não. Né? Então o cara falou assim, vou resolver o problema desse cara. E deixa os outros 10 se ferrarem. Caramba, será que é isso? Eu acho que tem, cara. Eu acho que tem. Porque quando você... problema de passagem. Vamos falar problema de passagem aérea que eu e você aí já passamos, até juntos, né? Quando você tá lá no balcão do aeroporto e dá um problema na sua passagem, dá problema em qualquer coisa lá, você vai lá, ninguém te resolve de maneira satisfatória, na maioria das vezes. E aí você chega aqui na sua casa e liga para a empresa no call center, né? Fica lá 40 minutos esperando ser atendido. Tão e rápido, aí, assim. E ninguém resolve. Se foi só isso, passa essa manha. Não caiu nenhuma vez que é uma ligação. Não, umas 200 vezes. Oi, TAP, né? Aí você pega, registra uma reclamação no consumidor.gov. 15 dias para responder no máximo. Mas aí resolvem. Aí resolvem várias vezes. Mas, nossa, várias vezes. Que deve ser, já tava cansado. Assim, consumidor.gov. Pra você ter uma ideia, para cancelar, você vou cancelar a Sky, sei lá, né? Chutei aqui. Você liga lá, é ruim a experiência de você cancelar. É horrível. Hoje eu tô cancelando as coisas pelo consumidor.gov. Aí tá falando assim, entrei no site, não consegui cancelar, por favor, cancele meu plano. Aí os caras cancelam. Então você não perde mais tempo. Porque eles tentam reverter, né? Tentam reverter um saco de... Vai cancelar um celular, uma linha celular.
chega lá e fala, não, eu te dou, não, me dá seu Pix aí que eu vou depositar R$50 pra você. Né? O cara não quer cancelar, não é assim, né? É verdade, Não, eu só quero cancelar, não uso mais, eu perdi essa linha, não quero mais que ninguém me ligue, não tem como. Né? Então, eu acho que é feito para não cancelar. eu acho, na minha ignorância, que tem uma conta. Que o cara fala assim, né? A empresa no Brasil, essas grandes empresas, né? Tem uma conta. Ele fala assim, pá, beleza, eu tô agindo dessa maneira, é ilícita. Se entrar na justiça, vão ganhar, porque tem várias jurisprudências para tudo quanto é lado. Mas dos 10 que eu tô prejudicando, só um que vai entrar. Então é mais barato eu pagar esse cara. A pena. Exatamente. Eu acho que tem uma continha lá, tem um advogado que fica lá na empresa, lá fazendo essa conta. Para os caras falarem, ó, esse mês, dos 100 que a gente prejudicou, só 2 entraram. Tá valendo a pena. Ó, pagamos aí, só André? tanto. Não, eu até começar a responder. Porque você tem a experiência dos dois lados. dois né? lados. Você é consumidor de um monte de coisa. Sou consumidor de um monte de coisa. E também trabalhei tá do em lado de grandes empresas. E hoje sou sócio do Ernesto Borges Advogados, que é o escritório. Então, assim, mudei do lado do balcão. Né, quando eu comecei a E atendem grandes empresas. E atendemos grandes empresas. Estamos na frente de outros negócios que também a gente vai, mais para frente, vai conversar, mas que, dentro disso, atendendo grandes empresas, né? Grandes empresas, telecom, banco, varejista, concessionária de estrada, energia elétrica, o escritório hoje atende os principais... Deixa eu só contextualizar aqui. São quantos funcionários e associados e sócios da Ernesto Borges? Hoje a gente falou que ele é sócio da Ernesto Borges? No começo, sim. Sim, é. Aí hoje são 750. Hoje, entre advogados, funcionários... Temos o nosso corpo ali, nossos integrantes são 750. 750 profissionais. Em quantas cidades e escritórios no Brasil? Hoje, com local físico, a gente já está em 7 cidades, 7 capitais. 7 capitais. Quantos processos sob a administração de vocês? Já passamos 200 mil processos. 200 mil ativos. processos ativos. 200 mil processos ativos, Então exato. nós estamos falando, gente, meu Deus do céu. por mais que na abertura a gente falou o currículo resumido dele, mas esse nível de aprofundamento de números vem para dar uma base ainda maior da pessoa que nós estamos conversando. Para mim foi assim, um processo transformador. Então, eu comecei, fiz também mestrado, enfim, e hoje sou professor. E bacana que sou professor onde eu me graduei, então é muito legal isso, você voltar, né, para casa e ver que a dinâmica, por mais que muda muita coisa, mas a dinâmica do aluno ali, você conhece, você estava sentado naquele banco alguns anos antes, sabe a malandragem e tal. Mas o primeiro que eu acho que tem ali alguns pontos. O primeiro que eu acho muito legal é você estar numa constante evolução de aprendizado. Quando você dá uma aula, você conhecer um assunto, ótimo, então você tem um cara técnico. Para mim, você transcende quando você consegue pegar um assunto técnico e trazer simplicidade para ele, explicar com ele de forma simples. Habilidade. Essa é uma habilidade difícil. Tem gente que é muito boa e tem tudo na cabeça dela, mas não consegue transmitir. Não consegue transmitir, exato. Ou não tem a didática para transmitir, ou não consegue simplificar, porque em algum momento você vai ter que pegar algo complexo, transformar em algo simples, para que você consiga transmitir um conhecimento. A partir do momento que você transmitiu o conhecimento, aí sim você problematiza. Tem gente que já problematiza antes e transmite com a problematização, então fica muito mais complexo. Você vê aquele Clóvis de Barros. É verdade. Explicando filosofia. Você fala assim, cara, o cara faz eu entender. Exatamente, o cara me fez entender. Ou ele é tão inteligente que me fez entender. Então, primeiro, para treinar esse dom, que eu acho que é um dom que a gente estava discutindo antes, que está na parte de comunicação. Que, então, tudo, assim, né? Você vai usar essa habilidade em outras frentes. Legal. E outra coisa, você está no ambiente acadêmico, é muito bacana, você está lá na construção de pessoas, e são pessoas, e quando a gente fala em empreendedorismo é isso, são atores que vão voltar na tua vida, pode ter certeza. Lá na frente. Ou seja, aquele teu aluno pode ser um cara que vai ter uma correlação com algum tipo de empresa ou, enfim, qualquer relação que ele tenha, que você conhece alguém e você conecta. Aliás, a gente estava discutindo isso, eu acho que aqui no Papo à Vista da Rentalize, isso deve acontecer a rodo, porque essa parte de conexão de pessoas que vocês... Ainda mais que vocês vão uma gama de empreendedores gigantes, e empreendedores, pessoas, e fazem essa conexão. Então tem esse ponto. São mais de 80 episódios. Então imagina, são 80 histórias que 80 empresários conversam com a gente, conversam entre eles e conversam com a audiência. O cara tá falando, cara, que história massa desse cara, tal, que se não fosse pelo Papo à Vista, talvez eu não conheceria. Eu não conheceria, é isso aí. E é legal, eu acho que é bacana conhecer essas histórias, esses atores, é muito legal. Então uma das coisas é essa, você ter essa rede,
E a outra está sempre ali se reciclando, sempre aprendendo, que naturalmente, a hora que você dá aula, você tem que estar sempre entendendo, aprendendo. Então, O aluno te desafia, né? o aluno te desafia, que é pior é que é verdade, ele te desafia. Tem muito disso. Tem muito disso. Tem Ah, aquele aluno que fala, cara, eu vou fazer essa pergunta aqui, essa... Essa é aquelas perguntas meio uma perguntinha de prova, assim, Você meio já teve um matadora. colega assim, ou foi ele, né? De falar assim, essa todo daqui é mundo capciosa. teve. É porque o cara fala e o professor fala, olha, essa eu vou pesquisar e volto na Você volta na semana que vem. Pô, não tem como discordar. Não tem como discordar, não tem jeito, assim não por tem. ter, aconteceu comigo, Normal. Aí o professor dá a prova e fala, professor, eu vou pegar essa prova, vou levar pra casa e vou voltar semana que vem com as respostas. Essa é boa, essa é boa. Mas e hoje, qual que é o seu papel lá na Ernesto Borges? Hoje eu sou sócio, estou alocado em São Paulo, então eu sou sócio responsável por parte da operação, principalmente dentro daquilo que está voltado para o sistema financeiro, operacional, enfim, fica ali comigo. E também numa parte de novos negócios. E aí essa gama de novos negócios que não necessariamente estão correlacionados com o direito. Ou seja, a gente abrir ali e aí ter uma vertente um pouquinho maior do que um escritório de advocacia. Claro que isso não está dentro do escritório de advocacia, porque como escritório de advocacia a gente presta serviços jurídicos, mas ter uma visão maior da gente como integrador de negócios, né? Como uma empresa que é criar uma empresa fora do escritório para ser esse integrador de negócio em searas diferentes de negócio. Então, levar o nosso conhecimento jurídico, mas agregar também esse espólio de conhecimento que a gente tem de outras frentes para construir negócios. Então, naturalmente, quando você é advogado, você acaba criando esse espólio de conhecimentos que uma hora você está olhando o assunto A, uma hora você está olhando o assunto B, uma hora você está olhando o assunto C. E você conseguir agregar isso fora do universo da advocacia, também como algo que catalisa, algo business. Que fomenta um business. Isso aqui é o empreendedorismo, porque o advogado, né? O advogado, como é que a gente falou? Ontem você falou assim, é advogado, mas não é tradicional. Você usou outra palavra. Não, você usou outra palavra, agora não me recordo. Mas é o advogado que está pensando no processo. Fala, porra, esse assunto é legal. Vamos pegar o máximo de casos possíveis nesse assunto, que dá para... Né? Aí ele se especializa. Não, ele tá vendo o mundo com a cabeça de advogado. Assim, ó, litigar e a advocacia consultiva. Ok, mas a hora que você olha tudo isso daí, você está enxergando como oportunidade. Você fala assim, pô, legal, tem esse assunto aí. Nossa, se a gente pegasse pra cá e fizesse... Então, isso é um empreendedor da advocacia. Não é só organizar um escritório com 700 pessoas, 220 mil processos, né? Mas você olhar fora da caixinha da advocacia. Isso é interessante pra caramba. E foi por isso que a gente acabou se aproximando, né? Você vai contar agora? Pô, pra mim é o meu projeto que, assim, eu tô mais do que entusiasmado com ele aqui. Aliás, essas frentes foi isso, né? Eu devo fazer uma introdução para contar. A gente estava falando um pouquinho antes aqui. E é isso, quando a gente fala de novos negócios, a gente sempre quer ser um early adopter ou beber água limpa de alguma dinâmica, né? E aí a gente estava fazendo esse exercício agora. Quando você olha, e uma reflexão, quando você olha a matriz econômica dos Estados Unidos na década de 95, 2000, as principais empresas listadas em bolsas ou eram empresas do mercado financeiro, bancos, ou eram petroquímica, setor energético, indústria e tal. Quando você olha as 5 maiores empresas hoje dos Estados Unidos listadas em bolsa, a gente está falando de, não nessa ordem, não sei exatamente a ordem, mas de Amazon, Apple, Microsoft, Facebook e Alphabet, que é o Google. Então, de fato mudou. Em 20 anos a gente teve uma mudança da matriz econômica. Quando a gente olha a matriz econômica do Brasil hoje, as maiores empresas listadas em bolsa são bancos, né? Itaú, Bradesco, enfim, Petroquímica, Petrobras, setor de energia, Vale. Ou seja, elas refletem muito o que era os Estados Unidos há 20 anos atrás. Eu não estou aqui falando, e eu não acho que a gente vai ter o Facebook brasileiro, até porque a dinâmica dessas empresas de tecnologia que surgiram na época do Vale do Silício, elas têm uma dinâmica de serem monopolistas, né? Esse mercado, ele precisa ser monopolista para se sustentar, não tem jeito. Não tem como falar assim, tem que ter 10 Facebook. Não, porque as pessoas vão ter a tendência a migrar para uma. Para uma plataforma que está conectada. É isso aí. Então, naturalmente, vai ter uma tendência monopolista. Isso acontece naturalmente no setor de tecnologia. E aí você tem ações antitruste para quebrar e tal. Mas eu acho que o que vai acontecer? Os bancos, já está acontecendo. Ou seja, bancos tradicionais, você vai ter aberturas ali de o que está acontecendo agora, fintech. A parte o próprio assim, o motor do Brasil é o agro. Eu estou aqui
tive uma experiência fantástica, assim, fantástica esses dias com o Júlio e com o Gil, de entender um pouco a dinâmica do agro. Então eu estou aqui, assim, foi uma aula para mim, de longe. Fizemos um tour. Foi muito bacana. Então, você entender essa dinâmica, quer dizer, o agro que é o motor do país, você vai ter melhoramentos, investimentos, tecnologia no agro, uma visão diferente. Ou seja, você não vai ter empresas de tecnologia voltadas como você tem nos Estados Unidos, mas você vai ter uma mudança também da nossa matriz econômica. E foi nessa linha que, quando a gente conversando, já existia a Rentalize securitizadora. E a gente pensou assim, cara, como que a gente oferece a Rentalize securitizadora, que já é um sucesso, mas a gente amplia essa experiência para que a pessoa tenha a conta também, para que a pessoa tenha o cartão, para que a pessoa consiga ter uma experiência holística dentro da Rentalize. Porque hoje a gente tem fintechs, a gente tem bancos, mas dificilmente você tem alguém que está alocado no ecossistema do agro, que entende a dor de quem está aqui. Que faça parte daquilo. Isso faz muita diferença para você conseguir entregar, o que a gente está falando sempre, você entregar valor para o cliente. Então, só assim você vai conseguir entregar valor para o cliente, que talvez um grande banco não consiga fazê-lo. Sim. Que é o que você viveu agora. A gente fez um tour, foi para a fazenda, chegou perto de uma planta, de uma pessoa trabalhando, com a mão na massa. Quem entende melhor esse cara? A Rentalize ou um banco que está lá na Faria Lima? Né? Tudo bem, ele pode ter uma estrutura tecnológica, pode ter um aporte de capital de grandes grupos por trás, que faz com que ele cresça e tenha milhões de usuários no Brasil. Só que a gente quer ser o específico desse pessoal, nicho, né? Para que esse cara do Mato Grosso, e ele pode ser o cara que trabalha no campo ou no escritório ou na cidade, trabalhando num shopping, tanto faz, mas ele está aqui, na região. Né? A Rentalize nasce daqui, para as pessoas daqui e feita por pessoas daqui. Obviamente, um grande parceiro por trás, que são vocês e a Logbank. Exatamente. Então, ou seja, a gente está fazendo um lançamento aqui oficial. Boa, Rentalize Bank. Do Rentalize Bank. Então, você que está nos assistindo já em primeira mão, pode baixar o aplicativo Rentalize Bank, preencha todos os seus dados. É como uma conta digital. E não faz mal você já ter uma conta digital, tá? Desses grandes bancos digitais que você já conhece. Dê uma chance para o Rentalize Bank também. Abra uma conta, não tem custo nenhum. Tira selfie. Bate foto ali do seu comprovante de residência. Em um período muito curto de tempo, a sua conta vai estar aberta. E é uma conta digital, como eu disse, sem custo e com todos os benefícios de uma conta. Pix, TED, cartão de crédito e por aí vai. Pagamento de boleto, transferência, recarga de celular. Dá uma chance pra gente, experimente Rentalize Bank, já disponível na loja de aplicativo, beleza? Aí, já dei o recado. Bem dado, eu diria, hein? Ficou bem dado. Foi com a voz do André, mas tá feito aí. Depois a gente grava com a Eu vou gravar. Eu adubo o Júlio na hora que estiver falando aí. E é muito legal a gente falar sobre isso, porque são frentes que vocês também estão trabalhando em outras empresas, né? Com outros nichos, digamos assim. Né? Exatamente. Porque você fala isso. Hoje, quando a gente fala, acaba que o Rentalize Bank ele tem raízes no Centro-Oeste, mas com potencial nível Brasil, com certeza. Mas que o interessante de ter essa raízes no Centro-Oeste é isso. A gente está alocado aqui, nasceu aqui, entende a dinâmica da região e vai conseguir entregar esse valor com parceiros que a gente está falando aqui, por exemplo, a Stefanini, que é uma grande empresa, maior empresa de tecnologia hoje do Brasil, está com a gente nesse processo. Então, assim, tem robustez, tem segurança, os próprios, né? A ideia da Rentalize é sempre oferecer para o cliente, né, para o nosso cliente, o melhor. Então, assim, não necessariamente a gente vai ter ali um leque de opções de serviços financeiros que vão permear outros bancos. Então, com parcerias. Então, assim, na verdade, é ofertar para o nosso cliente o que é melhor para ele, né, e o que se encaixa melhor no perfil dele, independentemente seja um serviço ou produto financeiro de outro banco, mas que ele encontre isso no hub da Rentalize também. Onde que esses grandes bancos não chegariam. Exatamente. Ou que não estão olhando, não estão focando, não é o foco. Então a gente está lá já dentro, por que não oferecer a facilidade que a gente tem e que talvez os nossos parceiros também tenham para ele dentro de um aplicativo único. Né? Então, basicamente e a gente, hoje, você precisa de soluções. Não adianta o cara botar um slogan, só soluções financeiras, um slogan bonito. Não, mas qual a solução prática que ele oferece? E o crédito consignado, por exemplo, que é uma solução pro funcionário, que precisa de um crédito desburocratizado, todo online, né?
que desconta na folha, ou seja, uma Com coisa juros com baixos. juro baixo, uma coisa feita mercado. fácil, juro ali de mercado, não tem nada de cheque especial, aquela loucura de rotativo do cartão e tal. Conta no salário dele de boa. É um benefício pro patrão, porque em vez do cara bater na porta dele e ficar pedindo dinheiro, antecipa meu salário, tô precisando, me dá uma ajuda e tal. Me dá um empréstimo. Muitas Me dá um vezes empréstimo. o funcionário pede empréstimo pro patrão descontar em 10 vezes. Eu já vi casos de funcionário pedir pra sair. Ele tava de olho no acerto pra resolver a vida financeira dele. Às vezes pra comprar uma moto, Então é um às vezes pra benefício. fazer alguma coisa. Exato. E aí agora a conta digital. Né? Então eu isso. acho que deu match aí. Acho que todo esse background que você teve aí, de falar, poxa, mercado financeiro, jurídico, novos negócios, e aí um dia a gente Conectou aqui. conectou, bateu. E nessa linha que a gente tá falando de conexão, né? Não, é isso que eu ia falar. Relacionamento. É muito louco isso, né? Tá. Você que tá querendo empreender e tá nos ouvindo aí, ou está nos assistindo, toda vez que a gente fala no programa nosso, a gente cita essa palavra, né? Conexão, network, relacionamento, né? Essas três palavras. O valor disso é imenso. E aí tá lá, como é que a gente se conectou no André? Tá lá em São Paulo, Verdade. né? E a gente nem conhecia, pô. Foi através de um amigo, né? Através de um amigo em comum, que também é sócio do escritório, que mora no nosso condomínio. E por acaso, um dia alguém falou pra ele, acho que o André falou pra ele alguma coisa sobre, né, essas soluções, essas fintechs. Então ele falou, pô, tenho 2 amigos que dá pra gente oferecer, né? Legal isso, né? E foi, é muito louco. E qual que bom, a importância que você dá pra isso é nítida. Mas o que você faz proativamente pra ter essas conexões e ampliar esses relacionamentos? E é importante ser proativo, não adianta só ser a parte de receptor, não tem como. Então, acho que, para assim, se eu fosse dar um recado, o recado para você ser proativo, primeiro, se permita o maior número de experiências. Então, você conhecer a realidade, eu vou te falar, a oportunidade que o Júlio e o Gil me deram aqui de conhecer uma realidade, abre mais uma caixinha aqui de visão diferente, você cria uma relação. Aqui com o Júlio e com o Gil, que já são meus amigos de longa data, mas você consegue entender uma dinâmica de um lugar e criar essa relação. A outra coisa é que em todo lugar que você está, eu acho que é importantíssimo você entender isso, o potencial da sua comunicação. Então, interaja, se comunica, troca contato e ouve. Eu acho que tem uma parte da comunicação que às vezes a gente esquece, a gente fala comunicação, eu chego aqui, contar minha história, falar, e é muito gostoso falar, estou aqui nesse podcast contando minha história, tem um tesão, fala, pô, que legal, você olha para trás. Mas é importantíssimo você ouvir, porque ouvindo você cria esse background, você cria esse storage, e aí você começa a entender. Então, quando você está aqui ouvindo, acho que uma das coisas que tem parte de comunicação também é isso, você ouve a pessoa falando, você entende, e aí você consegue se comunicar muito melhor, você consegue criar as conexões. Então, para mim, vai muito disso. Tem uma parte que a gente fala comunicação como comunicação, a arte de talvez se comunicar, as pessoas entendem que é uma arte ativa, claro que ela é ativa, mas ela parte muito do ouvir também, parte muito de você criar laços, acho que isso é uma das coisas importantes, e você vai fazer isso onde você estiver, então naturalmente. Chega a ser um dom, né? Eu estou no café aqui embaixo, eu posso estar num curso, eu posso estar na minha aula, eu posso estar no escritório, enfim, em qualquer lugar você precisa ter isso. Não fala assim, aqui que eu estou no café, então beleza, já que eu estou no café, ou estou numa festa, não é aqui que eu vou pensar em... Não, pode acontecer em qualquer lugar, o que a gente falou, vocês estavam mas isso aí é mentira, cara, porque os meus professores não deixavam eu me comunicar. Eu queria ficar me comunicando durante a aula, na prova, eu gostava de me comunicar. Não deixava também. Trocar experiências, professores, ô Júlio, fica quieto, sai da sala, para de colar. Vai pra diretoria, aí tem que mudar nosso modelo de educação. Agora o professor vem e falou, o importante é se comunicar. Você sempre falava pra mim que não, pô. Eu vou cortar essa parte, mas eu não estou assistindo. Vamos mudar. Mas então, eu até tava vendo aqui, né? Essa parte de comunicação é um dom também, né? Eu não tenho esse dom, mas tem como você melhorar. Trabalhar, é lógico, e ficar só ruim, né? E não horrível. Né? Mas se você não tem o dom, se junte com alguém que tenha. Né? Eu me juntei ao Júlio, que tem esse dom da comunicação, então eu tento me espelhar nele, porque ele conversa até com as paredes aí, né? A Rentalize surgiu assim, porque ele foi colar num cara lá que não tinha nada, esse cara tá sentado no bar, não tá fazendo nada, vou sentar lá e conversar com ele. Vou ficar amigo dele aí. E foi conversar com o Hernani, né? Que foi o nosso consultor que ordinou a empresa, né? Desculpa até te interromper, você falou um negócio que eu acho que é super importante. Falando aí também em empreendedorismo e sociedade, não adianta, as pessoas têm a tendência de falar assim, nossa, vou dar o exemplo para vocês do Júlio. O Júlio é um cara super parecido comigo.
cara, vamos fazer uma sociedade? Cara, puta, igualzinho a mim, vai ser... Cara, não, porque a sociedade é o contrário. Exato. Ela é um casamento, mas é um casamento ao contrário. Você pega alguém que vai complementar. Então, você tem que ter espólios Me fugiu o nome. É background. Background. De skills. De skills, obrigado. De skills. Habilidades. De habilidades. Eu não sei falar em português, né? Por isso que eu falo Que a inglês, gente só né? fala... vocabulário tem é estabilidade mais fácil. norte-americana. Mas de habilidades diferentes. Então, Isso. assim, a hora que você... Aí sim, que aí você fica... Puta, aí você fica muito mais completo. Mas só pegar- Isso. Mas ou tem amizades, né? Por exemplo, eu sou amigo do Júlio Bravo por conta disso, né? É o rei do network. O Júlio é fera. Júlio, eu conheci o cara ali, ele tem uma barraquinha de picolé ali, de lanche. Ele, José? Irmã da Maria? Aqui o contato O pai dele nasceu lá em Diamantina e tal. O cara conhece todo mundo. Tem gente que tem habilidade, É desse né? jeito, ele é Ele é fantástico. fera, Ele é fera. Então, ele conhece todo mundo ou alguém conhece todo mundo. Você quer fantástico. saber um pouco mais? Ops, meu microfone Tem tá um- emocionado aqui. Tem um episódio. Assista aí uns dois, três episódios pra trás, não sei. O dá uma primeiro olhada. desse ano, foi o primeiro desse dessa ano, nova foi o primeiro temporada. desse- Mas vamos lá. E agora, imagine que amanhã você acorde e baixa lá, o STF fala assim, ó, acabou. Não tem mais processo no Brasil. Tá tudo extinto, sem julgamento do mérito. Né? Ó, cada um se vire. Vai entrar lá no consumidor.gov, não reclame aqui e resolva os seus problemas. Acabou, não tem mais advogado. O que você faria? Como que você empreenderia? Tá, Eu- mas, deixa eu apimentar essa pergunta então. Ah. Mas ele continua tendo os skills dele? Ele continua sendo ele? Só mudou os processos, mas ele continua sendo ele. Mas aí ficou fácil, né? Porque ele já tá na parte do network. Não sei também. Ou, então tá. Então, Não, mas além vai ficar dele... até mais fácil. Rentalize bem. Acabou. Já tô... Então, STF, pode baixar essa portaria agora sem problema nenhum. Não tem mais os processos e ele também não tem mais o network dele. Isso, teria que começar. Tá começando a vida de novo. Já, lógico, com todo o conhecimento que você adquiriu depois de formado. Mas sem o aí, network também. Sem o network, Legal. o que você começaria? Como é que você começaria a sua vida de novo? Só café lá. Acabou de casar Tá. e é uma verdade. É verdade. Assim, pô, tô casado, acordei aqui, não tenho filho, tenho que começar a vida. O que você faria aí? Cara, pergunta boa, né? dura, viu? Perguntinha de prova. Essa aí eu vou dar a vivo. resposta do meu aluno. Olha, eu vou dar a resposta Deixa eu pra pensar. sala. Deixa eu pensar, eu volto, né? Tô brincando. Eu acho que, assim, se tivesse essa mudança abrupta hoje, parte seria num caminho que é o que a gente conversou muito aqui. Então, reconstruir a parte de comunicação, tá lá, trabalhar com a parte de comunicação forte, não para trabalhar com comunicação, mas para voltar e recriar o network. O que você perdeu. O que você perdeu. Então, acho que é importante. Porque, assim, e aí eu vou responder essa pergunta abrindo numa visão que eu acho importante. Quando você vai conversar, às vezes, com alguns coaches, fala, olha, vê aquilo que você é ruim, vê aquilo que você tem um déficit e trabalha isso. Cara, eu discordo profundamente. Eu acho que tem que ver o que você é bom e aflorar o que você é bom. Entendeu? Porque, assim, porque o que acontece? Se eu sou ruim em alguma coisa, eu tenho que fazer um esforço muito grande para ser mediano nisso. Verdade. Se eu já sou bom em alguma coisa, cara, eu vou treinar muito, porque aí eu fico excepcional. Ou seja, não adianta a gente tentar falar, olha, eu vou dar um turnaround aqui na minha vida, vou ver o que eu sou péssimo, então vou voltar lá, vou dar o exemplo da engenharia. Eu vou engenharia, agora eu vou fazer engenharia. Não vou fazer Você engenharia. até hoje Cálculo. pra virar um engenheiro médio. Médio, exatamente. Então você tem que, de fato, eu acho que entender esse rol de habilidades que a gente está falando, entender quais são os seus pontos fortes e trabalhar eles, e potencializar eles. E aí sim, que o que a gente conversou. Putz, mas eu tenho um gap aqui nessa parte de engenharia. Cara, se eu precisar disso, a gente vai se juntar com um parceiro, com um sócio, e aí todo esse azeite dessa história, essa fluidez dessa história é dada pela comunicação, porque você só vai criar laços quando você está se comunicando, quando você vai conhecendo pessoas e tal. Então, se eu fosse atrás, de fato, focar o que eu seria as minhas maiores habilidades. Então, teve habilidades minhas que talvez eu repensaria e focaria, e daria um pouco mais de foco agora, principalmente um trabalho um pouco mais numa vertente de M&A, que eu comecei a trabalhar no começo da minha carreira, depois parei. Então, eu daria, se eu começasse sem nada hoje, não tivesse processo, eu daria um foco muito grande para operações de fusões e aquisições, que eu acho interessantíssimo, né? Mas, principalmente, entendendo quais são meus pontos fortes, trabalhando muito eles e nunca perdendo essa parte de comunicação. Comunicação não como trabalho, comunicação como conhecendo pessoas e habilidade de pessoas para que a gente construa
relações, construa parcerias, construa sociedades. Acho que é por aí. André, a gente falou sobre o escritório Ernesto Borges, do qual você faz parte, quantos funcionários, quantos processos, né? Quanta responsabilidade. Sobre o André professor, sobre o projeto do Banco Digital e o livro. Direito Quântico. É verdade, direito quântico, verdade. A gente tá Agora que eu esses dois entendi o aqui, título ó. dele, agora que eu entendi. O quântico deve ser um... De quantia de coisa que ele faz. ou da engenharia de produção. Só, Então, cara, eu ouvi na primeira aula, eu vi matemática quântica, só qualquer coisa. Eu gostei desse nome, vou colocar no livro. Saí do Vou deixar curso. meu pai orgulhoso. Eu não fiz engenharia, mas o meu primeiro livro vai ter o nome de direito quântico. Explica pra gente um pouco sobre esse livro, da onde veio a ideia e do que se trata. Legal, ó, trouxe aqui para vocês até dois. Maravilha. Eu tenho condição de entender esse livro? Seja sincero. Acho que não. Não vai. Porque Por esse nome aqui, nem o nome eu já tô dando um assustado aqui. Ele fala do quê? Então, a ideia, ele fala muito do que a gente conversou aqui agora, claro, dentro do universo do direito. A ideia do direito quântico, né, quando a gente fala, por que eu coloquei, né, esse nome no livro? Quando a gente fala de uma computação normal antes da computação quântica, toda forma de programação ela é binária, ou seja, ela é 0, 1. Então, um programa ele executa uma tarefa que é uma tarefa complexa, mas respondendo os vários 0, 1. Então, assim, é binário, então são várias respostas binárias, a nossa lógica é criada assim. Várias respostas binárias que vão gerar aquela solução complexa por um computador, enfim. A gente na escola é pautado nisso. Assim, a computação quântica, ela é exatamente o espectro entre o 0 e o 1. Então, você não deixa de ser binário e você começa a ter esse espectro muito mais aberto. O direito quântico é isso. Não adianta só, e é o que a gente conversou aqui, um juiz ter um conhecimento jurídico fantástico se ele não entende a realidade daquela questão para poder julgar aquela questão. Então, não adianta... Nosso tempo está acabando, até ia dar um outro exemplo aqui, mas você precisa... Junto com o direito, você precisa ter... O direito não pode ser binário. Você precisa ter uma visão da... A realidade se impõe naquela dinâmica. Você precisa ter a visão da realidade. Você precisa ter a visão do processo como um todo. Então, a ideia é essa. E aí, um pouco do que a gente está falando aqui a gente falou de escritório de advocacia, falou de docência, né, professor? Falou de banco digital, falamos de lobista. Ou seja, tudo isso... E mais uma vez... voltando para a parte de espólio de experiência. Esse espólio de experiência vai fazer com que você tenha ali, de fato, um rol importante para tomar, no caso do juiz, para tomar uma decisão, no caso de uma empresa também, para tomar uma decisão estratégica para aquela empresa. Então, a ideia, claro que isso é alocado dentro do universo do direito, mas fala um pouco dessa quantidade de processos que a gente conversou aqui. Então, como que eu vou trabalhar com isso? Né? Não adianta, eu não posso também falar um dia, né, até nesse exemplo que o Gil colocou, não posso falar assim, olha, não pode ter mais processo, porque a Constituição dá direito de ação para todo cidadão. Como que eu trabalho? Como eu garanto o direito de ação daquele cidadão e consigo, na ponta, tratar o problema de quem precisa? Como eu, Estado, faço isso? Eu não faço isso só com uma Constituição. Eu não faço isso também só com consumidor.gov. Ele é mais complexo do que ser binário. Então, o quântico está aí. Essa visão. A gente precisa, às vezes, ter problemas complexos, são resolvidos de forma binária, só que eles demoram muito mais. Essa da computação quântica é isso. Ele resolve um problema muito complexo de uma forma muito mais rápida, porque ele deixa de ser binário. Tudo isso, essa infinidade de números, por exemplo, que existe entre o 0 e o 1. E o 0 e 1, exatamente. Esse rol gigante, exatamente. Eu já não preciso ler, já entendi tudo. Já. É lógico, cara. Eu sou quântico, irmão. Eu sou quântico. E eu vou fazer uma pergunta quântica aqui pra gente encerrar. O que é sucesso pra você? É sucesso pra mim? Mais uma que eu vou falar que eu vou pensar e volto aqui na próxima. Vai cair na prova do André, hein? Vai cair na prova do André do próximo semestre. Do próximo semestre, exato. Que é a pessoa que está assistindo, que são meus alunos. A pergunta bônus extra vai ser o que é sucesso para você. E se vocês responderem diferente do que eu falei aqui, vou dar errado, hein? Porque aumenta a audiência. Exatamente, aumenta a audiência. Brincadeiras à parte. Sucesso, eu acho que ele está relacionado com 2 pontos. O primeiro deles é a realização que você colocou como objetivo teu. Então, o sucesso não tem uma definição universal. O sucesso ele vai estar alocado para aquilo que você setou como objetivo e como você vai percorrer o caminho para alcançar o teu objetivo. Então, assim, o sucesso é o fim, mas a gente esquece de ver o meio, né, que é o filme dessa história. Então, é você conseguir planejar para setar os objetivos na tua vida e alcançar esses objetivos.
por óbvio, a gente não vai alcançar todos os objetivos que a gente setou. E aqui, acho que a ideia que eu queria passar, e um pouco do empreendedorismo, é sonhar grande. Uhum. Não adianta, é sonhar grande. Então, é você construir objetivos que sejam objetivos que, a princípio, possam parecer inalcançados, mas você ter objetivos meios que você não vai conseguir atingir todos eles, e isso você precisa ter resiliência para conseguir entender que você não vai atingir todos os objetivos meio, mas que isso te permita chegar muito próximo do teu objetivo fim. A gente está falando aqui de trabalho, mas sucesso, para mim, ele é mais holístico do que isso. Esses objetivos vão estar alocados em trabalho, mas eu acredito, assim, família, então isso faz, cara, você conseguir construir, balancear a tua vida familiar, a tua vida do trabalho. Então, para mim, são 3 pilares. Eu, né, falei no começo, sou católico, mas se você não é... Cara, aquilo que é o teu espírito como um todo, pode ser o que for, mas é importante também você tá bem um tripé com isso. ali, É um né? tripé. Não é financeiro. Fé. Não é financeiro. Não é financeiro. Então, acho que para mim o sucesso é muito aí. Por isso, fé, boa. A palavra, acho que, Júlio, você matou. A palavra é essa. É fé, família, teus objetivos. Você está muito bem alocado. E para cada uma dessas coisas do tripé, você ter objetivos e sempre estar buscando. E se perguntar, o que eu estou fazendo aqui agora? O que eu estou aqui fazendo hoje? Vai me levar para alcançar um objetivo meio, que é o meu sonho grande, para um pedaço desse tripé? Se a resposta for sim, faz. Top. Chega Eu lá. mesmo acabei de inventar um tripé aqui, 3F. Fé, família e trabalho. Gostou? E trabalho. Gostou? De português você arrasa, hein? Fé, família e folga. Cara, que massa, que episódio legal. Espero que você que tenha assistido aí tenha gostado também, que você que assistiu tenha gostado. Uma baita história de empreendedorismo. Eu duvido que quando você começou a assistir nesse episódio, a pessoa falou, o cara é advogado. Ele vai falar sobre empreendedorismo, que elo que eles vão ter com a Rentalize, que elo que eles vão ter com uma trajetória de um cara que está em busca de novas oportunidades o tempo todo. E deu para esclarecer bem o que é uma pessoa que é empreendedora independente da profissão que ela tá. A visão empreendedora, o viés empreendedor, ele vai independer. Você pode ser empreendedor em qualquer ambiente. Não é isso? Perfeito. E para encerrar, nós vamos dar a caneca para ele ou não? Amigo não precisa, né? Já... Me deu o livro. Amigo ganha 2, né? Ele deu o livro, é verdade. Não vai ter, vai. Aí, André, são 2 aqui, ó. Escolhe uma pra você. É do Rafael Johnnier, é amigo nosso, artista plástico de Cuiabá, famoso aqui. Ó, com o microfone é melhor, né? Obrigado, João. É melhor o áudio. Então, pode escolher. É uma caneca que Cara, é mais decorativa do que para você usar. Ele fala, apesar que nossos entrevistados todo mundo ignoram. usa. É porque, Então, na verdade, é uma obra de arte, né? Então, não está à venda. Só quem dá entrevista pra gente aqui ganha. essa é uma caneca que Agora você vocês não me compra, né? encantaram com essa coisa. Você não compra, você conquista. As 2 lindas, hein? É Mas... um homem... Pra você que não deve conhecer o Johnnier, apesar de ser famoso no Brasil inteiro, Baita artista. baita artista, né? Ele é cristão, então tem lá a inscrição. Ó, Deus seja louvado pelo dom da arte. É um cara fantástico. É isso. Não posso ficar Show. falando isso muito, porque senão ele vai se achar. Ele vai cobrar mais caro. Aquela Na verdade, é um garota. presente que marca A sua a participação sua aqui no participação podcast. aqui. Queria já... Bom, enfim, você vai escolher a caneca, É. mas agradecer mais uma vez a sua presença. Você que está em casa, obrigado. Mais um episódio aqui, que ele tem agregado valor para a sua vida. Não esqueça de pedir o Paulistinha, ó. Não sei a hora que você está assistindo, mas com certeza o Paulistinha está aberto. Na hora que você Nosso estiver baixando parceiro. o aplicativo da Rentalize Bank, já entra Já lá pede. no iFood. Ó, pegou o celular. Você pode pedir pelo iFood ou direto. Ou direto, no é Paulistinha melhor direto Delivery. com eles. Você abriu o celular, já viu o episódio no YouTube, no Spotify, já baixou o Rentalize Bank, Compra já o pediu quadro o do Paulistinha Johnnier. Delivery, segue o Johnnier na rede social. Começa a ler direito quântico. Começa a ler direito quântico. Pronto, final de semana tá feito. Final de semana tá feito. Terça-feira, mais um episódio, mais uma história de empreendedor. Papo à Vista, podcast da Rentalize. Tchau. Tchau, obrigado, gente. Tchau, obrigado. Show.